Bom, Mas não deixa de ser um estrago que a mão do homem produz localmente. Sim, Mitri, mas veja bem, se nós somarmos todos os continentes, dá 29% da superfície terrestre. Desses 29%, 15% é deserto e terras geladas. Por exemplo, a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho da América do Sul. 15% é areia e gelo. Desertos e terra gelada. Restam 14%. Dos 14%, metade, 7%, está coberto com florestas boreais e florestas tropicais. O homem manipula, Mitri, apenas 7% da superfície terrestre. Então ele não pode interferir no clima global. Localmente, sim, mas globalmente, não. bom, eu quero dizer, reiterar aqui que essa discussão é científica, mas às vezes parece que não é. Porque é tanta diferença, tanta divergência de ponto de vista, que é estranho para o cidadão leigo entender que a ciência pode interpretar de maneira tão diversa os mesmos indicadores. Mas nós vamos ver agora o que é que outros especialistas, do outro lado do muro dessa questão, têm a dizer sobre a Rio+20 e também sobre a questão das mudanças climáticas. O documento final, eu acho que ele peca num ponto absolutamente crucial, que é a falta de metas quantitativas para a redução de emissão de gás de efeito estufa e para a construção de um caminho para a chamada uma sociedade sustentável. Então, a falta de metas de redução de emissões, metas, por exemplo, para você mudar a questão da geração de eletricidade, em vez de combustíveis fósseis, para combustíveis renováveis, é realmente uma falta muito grave dessa conferência. Esta tarefa é uma tarefa extremamente importante se a gente quiser deixar um clima estável e sustentável a médio e longo prazo. Nós não avançamos em nada sobre a implementação. Esse é um gravíssimo problema, porque desde a Rio 92 nós fizemos convenções, protocolos, definimos uma série de medidas e ações urgentes a serem implementadas e nada se faz, porque nós não temos mecanismos efetivos de implementação. Não há nada que resolva esses problemas. E o documento da Rio+20 é um documento frágil, fraco, onde dele foram tirados todos os conflitos que haviam entre os países e, portanto, ele foi nivelado por baixo e não trazendo solução para esses problemas que eu apontei. Nos pontos altos dessa Rio+20 foi o compromisso inequívoco de 58 cidades do mundo, os prefeitos dessas cidades, megacidades como Nova York, Londres, São Paulo, Rio, Mumbai e muitas outras, de que as cidades querem seguir uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Elas próprias tomaram o destino nas suas mãos e vão avançar rapidamente. Essa é uma agenda que não tem mais retorno. A sociedade do planeta, a sociedade civil, ela mostra claramente que ela quer seguir essa trajetória. Bom, professor, a gente viu aí, discussão, são pessoas muito bem intencionadas, só que elas divergem do que o senhor prega. Todo mundo tem uma receita para salvar o planeta, mas parece que a questão central aí, que é o CO2, ficou mesmo para um segundo plano nessa cúpula. Ficou ou não ficou? Sem dúvida. Você vê que ninguém comentou sobre redução das emissões. O professor Paulo Artacho falou sobre isso, né? Lamentou, inclusive, não ter havido a fixação das metas. E na minha opinião, o CO2, as emissões de CO2 ficaram em segundo plano porque já estão percebendo de que ele não controla o clima global. Nós vimos aquele gráfico, nesses últimos 10, 15 anos, o CO2 continua aumentando a sua concentração e a temperatura não está respondendo. E nós sabemos que em prazos mais longos, o que ocorre é exatamente o contrário. É a temperatura que aumenta primeiro e depois o CO2 segue. E o telespectador vê esse fenômeno acontecer o tempo todo. Se ele pega um copo de refrigerante gelado, ele vê aquele monte de bolinhas saindo. Se ele não bebe o refrigerante ou a cerveja, eu prefiro cerveja particularmente, mas se ele não bebe a cerveja e ela fica ali, aquece, de repente ele olha e não vê mais as bolinhas. O que foi que aconteceu? O líquido, ao aquecer, expulsa
o gás que estava dissolvido nele. É um fenômeno do dia a dia. Agora imagina você transportar esse fenômeno do copo de refrigerante para 71% de oceanos que cobrem esse planeta. Quando os oceanos aquecem, como foi nesse período de 76 a 98, pela frequência maior de El Niños que ocorreram, ele expulsa mais CO2. Exatamente. Agora, professor, o senhor observou aí que o CO2 já não está sendo citado como antes. Quer dizer, ele continua sendo um vilão para a maioria dessas opiniões, da qual falávamos aqui, mas já não é citado tanto. O senhor vai para o outro lado, o senhor acha que não é que o CO2 não seja vilão, o senhor acha que ele é um herói. Exatamente. Então eu queria que o senhor explicasse isso. Com toda satisfação, Mitre. Há 120 milhões de anos atrás, no Jurássico Superior, a concentração de CO2, isso na rocha, os geólogos mostram isso, era 8 a 10 vezes superior à que nós temos hoje. O que aconteceu? A produção vegetal era tão grande que as lagartixas viraram dinossauro de tanto que elas tinham que comer. Tá? Hoje, a vegetação atual não conseguiria manter aqueles animais enormes como os dinossauros. Inúmeros ensaios agronômicos foram feitos mostrando que quando você dobra a quantidade de CO2, se hoje está em 390, fosse para 800, a produtividade vegetal dos cereais, soja, milho, trigo, aumenta de 30% a 50%. Até um ensaio feito aqui sobre cana-de-açúcar, em São Paulo, mostrou um aumento de 40% de produtividade. Então, telespectador, o CO2 não é um gás tóxico, não é um vilão, não controla o clima global, o CO2 é o gás da vida. Se acabássemos com o CO2 na superfície da Terra, não teríamos mais plantas. Não tendo mais plantas, não poderíamos nos alimentar e nem os nossos animais, e a humanidade e os animais desapareceriam. Bom, vou colocar aqui outro contraponto ao pensamento que orienta a tese que o senhor defende. O jornalista Fernando Gabeira, que acompanhou aqui para a Rede Bandeirantes a Rio Mais 20, deixou algumas perguntas para o senhor, e nós vamos ver agora qual é a primeira dessas perguntas. Algumas pessoas acham que a intervenção humana no meio ambiente não é capaz de transformá-lo muito. No entanto, essa conferência mostrou que a acidificação, um fenômeno de concentração de gás carbônico na água do mar, está ameaçando o equilíbrio dos oceanos. A ONU vai cuidar do tema. O que o senhor acha disso? As medições que chegaram à conclusão dessa acidificação foi, na realidade, um local muito restrito e, primeiro, não poderia ser generalizado para todos os oceanos do nosso planeta. A acidificação baseada em quê? Quer dizer, se o oceano passa a absorver mais CO2, então esse CO2 viraria ácido carbônico e com isso dissolveria, por exemplo, os carbonatos que fazem parte das conchas, dos seres marinhos, dos corais, seria exatamente ao contrário, né? Quer dizer, quanto mais gás carbônico for absorvido pelo oceano, nós vamos ter maior formação de carbonato de cálcio e, consequentemente, até uma vida marinha mais rica. O que acontece, realmente, os corais, durante um certo tempo, começaram a branquear. Mas não foi por conta do aquecimento global, foi pelo fato de que as correntes marinhas, nesse período, a partir de 95, passaram a transportar mais calor da região equatorial em direção às regiões polares e realmente a água aqueceu e os corais ficaram estressados. Agora, já observações indicaram que os corais estão se restabelecendo. Professor, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Eu li uma tese de mestrado de um professor, não me recordo o sobrenome dele, mas o prenome é Marcelo. Ele fez um trabalho aqui na pós-graduação do Instituto de Oceanografia da USP, e ele simulou em aquário essa experiência com as algas.
Com o aumento da concentração de CO2, até certo ponto, as algas cresciam e produziam mais carbonato de cálcio, a casquinha, o esqueleto, né? Agora, só que a partir de uma determinada concentração, as algas não tinham capacidade de sintetizar o carbonato de cálcio. Por quê? Porque ele é ácido e atacava, o ácido carbônico é um ácido, né? E atacava o carbonato que é básico. Isso, o senhor concorda com isso ou não? Bom, eu não sei de onde é que ele tirou essa conclusão, né? O que eu posso dizer, Fábio, é que, na realidade, se você olhar ao longo da história, nós já passamos por situações de aquecimento muito maiores do que essa. Não precisa ir muito tempo atrás de procurar interglaciais. Você pode pegar temperaturas, por exemplo, de 6, 7 mil anos atrás, ou mesmo o aquecimento da Idade Média, entre 800 e 1200 depois de Cristo, e não há registro nenhum que esses animais marinhos e flora marinha tenha desaparecido. Então, mas nesse período da Idade Média a temperatura subiu, foram superiores, e esteve acima do que está hoje? Do que está hoje. Foram Enquanto, superiores. Possivelmente em torno de 1,5 grau a 2 graus. A ponto de os vikings terem saído da Escandinávia e terem colonizado o norte do Canadá e o sul da Groenlândia, que hoje são terras cobertas de gelo. Quer dizer, então o clima estava bastante aquecido. Isso tem, inclusive, registros arqueológicos que mostram claramente isso aí. Então, se nós passamos já por períodos de maior aquecimento, eu não vejo como os animais marinhos e as plantas marinhas vão sofrer com um ligeiro aquecimento que houve agora, que quando saímos dessa pequena era glacial, que foi de 1350 depois de Cristo, na minha opinião, até 1920, a temperatura então estava da ordem de 1 grau abaixo do que está hoje, e o que houve simplesmente foi uma recuperação que, na realidade, ainda a temperatura não atingiu os mesmos níveis que nós tivemos na Idade Média. Bom, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. A gente volta já já para continuar essa conversa com o professor Luiz Carlos Molion. Até já.